eu faço parte do time de sucesso do cliente aqui na Leads. Talvez hoje a gente tenha algumas intercorrências em relação à conexão de internet, tá? Mas aí me avisem se tiverem algum travamento, se o vídeo congelar ou algo assim ocorrer, é só me avisar aí pelo chat que a gente repassa o que eu falei por último, tá bom? E como já é de costume, antes da gente começar de fato o treinamento de hoje, vou só aguardar uns minutinhos aqui com vocês, para ver se mais algum participante entra para assistir o nosso treinamento de hoje, e aí daqui a pouquinho eu já retorno para a gente poder dar o start, que o tema de hoje é como monitorar a produtividade da sua equipe dentro da plataforma da Leads2B, tá bom? Então, só aguardem mais uns minutinhos e eu já retorno com vocês. Estamos de volta então. Já aguardamos mais uns minutinhos. Então, pessoal, como já é de costume também, se vocês tiverem qualquer dúvida, escrevam no chat. Eu vou ficar de olho aqui. Só que se passar uma dúvida ou outra, se ficar alguma dúvida mais para o final, aí a gente dedica uns minutinhos no final do treinamento só para essa retirada de dúvidas, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui, que a gente já está com a nossa querida base de demonstração aberta para a gente poder acompanhar juntos, né? Pronto. Mais uma vez, se tiver algum travamento, pessoal, se vocês experienciarem algum problema na conexão, ó, eu acho que agora teve um pico aqui, porque tem um demarcador aqui que mostra certinho sobre essa questão da conexão. Mas aí é só me avisar que a gente repassa, tá? Não se preocupe em relação a isso. Bom, para o a gente acompanha a produtividade da nossa empresa através da ferramenta aqui da Leads2B, né, através da plataforma. Existem várias formas diferentes da gente fazer isso, tanto por dashboards, que é o que, digamos assim, seria o caminho mais óbvio que a gente tem por padrão, mas a gente tem que aparar algumas arestas e nortear alguns pontos antes da gente começar a falar desse tema, que é o seguinte: a gente já experienciou alguns administradores, né, gestores, eh, não tão interessados assim na parte operacional por pensar que não são eles que vão realizar a operação de fato. Porém, é muito importante que
você como gestor, você como supervisor, eh, saiba como que a plataforma opera, porque senão, você não vai entender exatamente de onde os números são puxados, enfim, sempre vai ter alguma lacuna ali desse conhecimento seu que vai inviabilizar que você entenda da melhor maneira como que a plataforma flui basicamente, para que você sim tenha assertividade no momento de acompanhar a produtividade da equipe, tá? Então, agora sim, falando um pouco mais dessa parte operacional, um dos pontos mais, importantes, assim, é a parte de atividades, porque é isso que vai ser contabilizado como ações dentro da plataforma que a nossa operação realiza. Então, para que a gente já tenha sempre claro em mente como consultar as atividades, primeiro eu acho que é legal a gente começar pelo painel principal aqui, né, vendas, atividades. Para vocês entenderem, caso vocês ainda não tenham se deparado com alguns todas as atividades, dessa base que a gente está validando, de acordo com cada responsável, com cada, operador, digamos assim, que precisa utilizar. Lógico que aqui são normalmente nomes de exemplo ou de testes que a gente tem internamente na Leads, mas entenda o vendedor sob sua responsabilidade. Iniciar seu dia numa segunda-feira, é interessante que eu já tenha aqui agendadas várias atividades para que eu realize, e conforme eu for efetuando elas, eu vou finalizando elas tanto aqui pelo próprio painel, vamos supor que esse aqui, ó, ligar para o cliente Gabriela Cruz. Eu poderia vir aqui, vamos supor que eu já tivesse realizado essa ação e só tivesse esquecido de finalizar. Venho aqui e posso marcá-la como concluída, tá? E ainda coloco aqui se o objetivo foi ou não atingido, né, concluído, e posso colocar alguma descrição aqui. Por exemplo, tentei ligar para a cliente e ela disse que não tem interesse. Enfim, todo o tipo de informação relevante para esse processo eu posso descrever aqui. Lógico, se dentro da empresa que eu trabalho, isso for tido como um fator importante. Mas eu acredito que sim, quanto mais rico em detalhes for o nosso processo, melhor. Eu digo isso mais porque tem um caso ou outro que a gente sabe que num volume muito grande, a gente não pode detalhar tanto, porque senão a gente acaba não conseguindo dar vazão em todas as atividades que a gente precise realizar. Mas aí quem vai poder pontuar isso melhor são vocês, que entendem aí do seu processo comercial. E é interessante que esse tipo de mecânica da plataforma faz a gente refletir também sobre o processo comercial nosso. Por exemplo, poxa, mas será que essas ligações são tão efetivas? Será que é legal a gente focar mais em e-mail? E é isso que é interessante. Quando a gente vai gerar uma atividade, nós temos opções bem diversificadas de atividades para selecionar. Ó, em nova atividade, se eu vier aqui, a gente pode selecionar a entidade que a gente quer, um negócio específico, colocar uma descrição, e ver outros tipos de atividade aqui também, ó, como e-mail, follow-up, ligação de qualificação, alguns testes que a gente acabou criando aqui, né, nessa base de demonstração. Mas deixa eu mostrar para vocês, no próprio card do cliente, como que a gente faz isso também. Vou pegar esse aqui que a Isabela criou, ele está em lead. Vamos supor que eu já quisesse agendar uma ligação para esse cliente para um operador meu. Ou melhor, vamos fazer um exemplo inverso. Vamos supor, mais uma vez, como eu disse anteriormente, que eu fosse um vendedor da sua empresa e você precisasse que eu ligue para esse cliente aqui. Tá? Aí você vem, coloca o meu nome aqui como responsável. Perceberam que antes ele puxou a Isabela? Por quê? Porque esse negócio, né, essa empresa aqui, está sob responsabilidade dela. Mas isso não me impede de colocar uma atividade para que eu realize nesse cliente. Lógico que, se na estrutura que vocês criaram na empresa de vocês, sempre um vendedor que tem um negócio como responsável, ele vai tratar ele do início ao fim, aí nesse caso eu não colocaria uma atividade para outra pessoa realizar. Mas vamos supor que a Isabela precisou se ausentar em determinado período, enfim, tirou férias ou algo assim, e agora eu quero tocar com esse cliente. Eu posso tanto mudar a responsabilidade do negócio em si para mim, ou só realizar aqui uma atividade no cliente que, na verdade, está sob responsabilidade dela, tá? Aí fica a critério de vocês como melhor vai funcionar essa dinâmica na sua empresa. Vindo aqui, depois a gente consegue selecionar o tipo de atividade, né? Não
se importem que aqui tem, por exemplo, ligar e ligação de qualificação, que como eu mostrei sempre, é uma base de demonstração essa daqui, então a gente faz testes, acaba criando algumas com um nome similar, mas aí o ideal para que funcione perfeitamente na empresa de vocês é que a gente tenha todos os nomes descritos certinho, não, algum tipo repetido, inclusive acho que já dá para a gente até retirar alguns daqueles ali, ó. Então eu vou aqui em configurações, aqui em apps, perdão, aqui em customizações, tipos de atividade, e aqui eu vou inativar por enquanto o ligar, porque a gente já tem o ligação de qualificação, vamos deixar ela como a correta, e o reunião também vou tirar para deixar só o reunião de qualificação, beleza? Agora, quando a gente volta lá para gerar mais uma atividade, já não tem a opção dessas que a gente acabou de retirar, ó. Atividade, vou mudar aqui, ó, em concluir, colocar meu nome de novo. Pronto, saíram aquelas. Depois vou tirar esse teste Gabriel aqui também, para que a gente deixe um pouquinho mais enxuto. Mas percebam que todas essas configurações, essas adaptações e personalizações, vocês podem realizar dentro da plataforma. Lógico que a Hudson tenta acessar o painel, apareceu que eu não tenho permissão. Talvez o gestor, né, basicamente o administrador da base de vocês, tenha restringido um pouco dessas, funções, dessas permissões dentro da base de vocês, mas aí é só validar com ele ou ela, para que vocês tenham essa permissão, se assim for necessário, tá bom? Não sei se teve um travamento ali, mas qualquer coisa me avisem que a gente repassa. Beleza, posso colocar aqui ligação de qualificação, a data até onde a gente vai poder realizar essa atividade. Vamos supor que até dia 14, quinta-feira, vocês julguem que eu posso ligar para esse cliente. Não precisa ser, eh, tão antes disso, mas é um prazo que vocês estabeleceram que está interessante, beleza. Aqui em duração, é mais para que vocês tenham um norte, mas não é um fator limitador, tá. Então, por exemplo, a ligação não vai cair se passar de 10 minutos, por exemplo. E em mensagem, se vocês julgarem necessário colocar alguma informação adicional, vocês podem. Por exemplo, aqui na operação a gente precisa que o vendedor, eh, divulgue o nosso catálogo de produtos. Aí você pode descrever isso aqui para que o vendedor saiba no momento de realizar, tá bom? Vou salvar aqui essa atividade, pronto. Agora, um ponto interessante é o seguinte: Wilson, aqui eu tenho uma operação muito grande e eu não tenho como gestor, tempo para ficar realizando essas atividades, né, agendando um a um para os meus funcionários. Não tem problema, gente, vocês podem fazer isso de maneira automatizada. Deixa eu mostrar aqui, ó. Por exemplo, leads novos, quando a gente clica aqui nesses 3 pontinhos, tem automatizar atividade na etapa. Então, ó, todo mundo que chega nessa etapa, a gente pode fazer que, por padrão, já tenha uma atividade, ou se vocês quiserem colocar alguma o período para execução, né, como o seu mesmo, tanto em dias quanto em horas. Feito isso, você, como gestor, não vai ter trabalho de ir agendando um por um, porque imagina, né, a gente tem 500 negócios e 3 vendedores, aí eu vou ter que agendar basicamente um por um todas essas atividades? Não precisa, vocês conseguem automatizar vários processos, inclusive, se vocês ainda não utilizam as automações aqui, ó, marketing e jornada de automação, através dessas jornadas vocês conseguem também, tem uma que está ativa, que inclusive vamos abrir para dar uma olhada, vocês conseguem também fazer essa ação, né, tanto por fluxo quanto por jornada. De, por exemplo, todo mundo que esteja nessa etapa, eu quero que tenha uma atividade X agendada. Então é outra forma de vocês ganharem tempo para não precisar fazer isso um por um, tá bom? Beleza, aqui o pessoal colocou só um de movimentar negócio, e eu não vou alterar nada aqui, só vou mostrar aqui de exemplo, ó, criar atividade. Eu poderia colocar para ele não só movimentar o card, mas também agendar para todos os cards que a gente selecionasse, uma reunião de qualificação. E aí quem seria o responsável por essas atividades, Hudson? Ele vai respeitar o responsável pelo card. Então, por exemplo, aqui a gente tem um que está sob responsabilidade do Gabriel, outro sob minha responsabilidade, outro da Isabela. Se eu colocasse aqui agendar para todos, aí ele iria respeitar os responsáveis respectivamente, tá bom?
E conforme a gente fosse concluindo, vocês poderiam agora sim, né, a gente começa a chegar um pouco mais no ponto-chave do nosso tema do treinamento de hoje, que é como acompanhar esse processo de fato. Pelos dashboards é uma maneira, mas eu recomendo que você, como gestor, também tenha uma expertise, né, tenha uma familiaridade aqui com o painel de atividades, porque ele é um pouco mais prático, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui só as atrasadas, sob minha responsabilidade. É bom que aqui, como é uma base de demonstração, eu não preciso me preocupar. Mas olha só, responsável pela atividade Hudson e todas essas 3 estão em vermelho, estão atrasadas, tá bom? E aí, se eu fosse de fato um vendedor da sua equipe, você poderia, verificar isso comigo, por exemplo: "Olha, será que é um cliente que, passou despercebido e eu não finalizei? Será que eu não tive tempo suficiente para realizar essas atividades?", para que você consiga me auxiliar e a gente, dessa maneira, mantenha os prazos de execução das atividades. Então é uma das formas de vocês já poderem ter esse manejo, né, e esse acompanhamento próximo da produtividade da nossa equipe. O mesmo serviria para todos os outros vendedores. "Ah, agora eu não quero mais ver os do Hudson, quero ver os daqui que estão sob responsabilidade do César". Aí, mudando aqui, ele já vai ter: "Ah, o César não tem nenhuma atrasada, maravilha. Deixa eu ver quem mais tem aqui". Tentar pegar um da Isabela, que ela utiliza bastante a base aqui para testar, assim como eu. Olha só, da Isabela já apareceram, enfim. Então percebam que ele é bem responsivo. "Ah, eu quero ver não as atrasadas, mas as que estão para fazer. Quantas atividades a Isabela tem para fazer?". Opa, tem 3 aqui no total. E no dia de hoje? Vamos ver se tem alguma para hoje. Ó, para hoje ela tem 2. Entende, pessoal? Então é legal que vocês explorem, testem mesmo, porque aí vocês vão se familiarizando e vão entendendo como acompanhar aqui. Percebam que é bastante prático, bastante intuitivo, mas às vezes o que falta para nós é, de fato, esse sair dessa inércia e testar, sabe. Não, abrir ali a plataforma e falar: "Não, deixa eu ver aqui como é que tá, deixa eu dar uma olhada", e adquirir esse hábito, sabe. Outra questão legal é, vocês podem acompanhar essas atividades não só por essa lista no painel de atividades, mas aqui do lado pelo calendário também. Então olha só, opa, essa semana, ó, já tem a ligação de qualificação que a gente tinha agendado ali. Quem está responsável pelo negócio é a Isabela, mas o responsável pela atividade é o Hudson. Então, até o dia 14, né, ele precisa ligar para esse cliente aqui e fazer a ligação de qualificação. Agora eu não quero acompanhar só os do Hudson, quero acompanhar de outros colaboradores. Pode ir marcando aqui os usuários, e aí, conforme for aparecendo mais, ó, teve outra aqui de outras pessoas, enfim, aí a gente pode ir, testando e validando certinho conforme cada calendário. Beleza? Olha só, agora que eu selecionei todo mundo, começa a ficar mais cheia aqui a nossa agenda, né, mais composta. E legal que, tem uma responsividade bacana esse painel agora. Até certo tempo atrás ele demorava um pouquinho mais para carregar, mas o nosso time de produto e de tecnologia tem trazido algumas melhorias aqui para que esse tempo de resposta, né, esse tempo de carregamento diminua e fique mais, fluido para a gente, porque a gente sabe que às vezes aguardar 1, 2, 3 segundinhos no dia ou, no momento ali não parece tanto, mas no fim do mês isso pode significar uma parcela interessante de quantia que poderia dedicar para outras atividades, né. Enfim, pessoal, agora sim, falando um pouco mais sobre os dashboards, que é onde os gestores gostam de apresentar daquela maneira mais visual, né, gráficos mostrando ali certinho, como que a gente acompanha isso? Vendas, dashboards. Só esperar ele carregar. Por padrão, quando a gente abre aqui os dashboards, o que que a gente tem? Um dashboard de amostra. Para que que serve ele no fim das contas? Porque quando vocês estão numa fase mais inicial de utilização da plataforma, não adianta o gestor abrir aqui os painéis achando que já vai ter um monte de dado ali, por exemplo, nossa, tal data vocês fizeram isso, fizeram aquilo, porque acabaram de iniciar. Então, para que a plataforma consiga devolver dados interessantes para vocês, vocês precisam utilizar, né? Porque aí vocês fazem essas informações gerarem outros dados estratégicos importantes para vocês.
Então é importante ter essa percepção. Eu sei que às vezes pode parecer óbvio, né, mas na verdade, vira e mexe, a gente tem que explicar isso para muitos clientes para que eles percebam como que funciona essa mecânica da plataforma, né. Não adianta a gente querer ver os dados da nossa equipe se a nossa equipe não está utilizando a plataforma, por exemplo, tá bom? Então, esse dashboard de amostra é para que vocês possam vislumbrar, né, visualizar como que os dados podem ser entregues para vocês uma vez que vocês estiverem utilizando adequadamente. Aqui, por exemplo, tem vendas por período de janeiro a dezembro, mas se a gente começou agora, não tem como te esperar que já tenha todos esses gráficos aqui pra gente, tá bom? Desculpem se eu estiver sendo um pouco incisivo demais nesse ponto, mas é porque é importante, a gente mudar agora para um outro dashboard real, gestão comercial aqui, e aqui a gente já consegue, por exemplo, selecionar o período de quando até quando a gente vai trazer esses dados. Então aqui, ó, origens, na verdade, oportunidades ganhas por origem. Então, ó, das que foram ganhas aqui, ah, basicamente 13 foram puxados da base de empresas, esse aqui sem origem definida foram 4, esse de LPs aqui ele não está trazendo o dado certinho, mas depois a gente vai ver. Na verdade é 1. E por fim, indicação é 1 também. Leads por origem, aqui não são só oportunidades ganhas, mas são aqueles que foram gerados, né. Então aqui, ó, gerados foram 27 da base de empresas, enfim. E aqui a gente está vendo gráficos de pizza, mas não são só esses, ó, tem outros aqui que a gente tem em formato de barra também, né. E agora, por exemplo, Hudson, eu não quero só esses dados que a gente tem aqui, como que mais que eu posso trazer? Vem aqui em editar, adicionar métricas. Mas antes da gente clicar em adicionar métricas para eu mostrar mais para vocês isso no detalhe, eu quero mostrar também que vocês conseguem configurar, basicamente, redimensionar aqui tudo para você deixar esse painel da maneira mais organizada possível. Porque a gente sabe que essa questão gerencial é importante que a gente tenha os dados com clareza, né? E não, às vezes, bagunçados ali de difícil acesso. Então, olha só, aqui você consegue aumentar ou diminuir o tamanho de cada gráfico, conforme basicamente a sua necessidade. Opa, fui até mais do que podia ali. Também conseguimos mudar aqui a ordem deles, né, eu quero o funil de conversão em cima. E uma questão importante sobre o funil de conversão é que vocês precisam selecionar o funil específico para mostrar, tá, gente. Por quê? Aqui no funil de conversão, ele vai mostrar o funil, então eu selecionar entende, então por isso que ele agora não está trazendo dados, ó. Deixa eu até salvar e mostrar para vocês. Agora vamos mudar aqui do funil para leads, fluxo padrão. Opa, agora ele trouxe os dados, tá bom? Precisam selecionar o funil específico, tá, pessoal? Senão ele não vai trazer dados mesmo. Eu preciso também bater nessa tecla, porque vira e mexe alguns clientes acabam achando que, a plataforma está com erro, não está trazendo os dados responsivamente, está com algum problema, e nesse caso não é isso, tá bom? Depois, de quais usuários você quer levantar esses dados, né, se são todos, né, ou se é de algum grupo específico, ou até mesmo se é um usuário específico, e também o período aqui. Por enquanto ele tá como dinâmico, porque já veio esse aqui, ó, setado da último do último teste fez. Mas se eu quiser só semanal, eu posso ir aqui, mensal, anual, a gente consegue selecionar ali de maneira mais fácil, tá bom? Mas se quiser uma data específica, é só procurar aqui no dinâmico. E ele tem outras formas de vocês marcarem aqui nessa parte da esquerda também. Agora sim, vamos adicionar métricas para vocês verem o que mais que a gente pode ver de relevante aqui sobre, basicamente a nossa operação dentro da plataforma da Leads. Hoje a gente tem 95 métricas, e cerca de 2 meses atrás, acho que um pouco mais, eram 70 métricas. Parem como então a gente está agregando muito mais informações que vocês podem visualizar aqui. Isso pode ser estando de acordo com melhorias que o nosso time de produto traz, como também sugestões que os clientes dão, que vocês podem acabar trazendo. Por exemplo, Hudson, eu preciso de um dado bem específico tal. Talvez a gente não tenha isso de imediato, mas a gente consegue cadastrar com uma sugestão de melhoria e depois o nosso time de produto consegue implementar aqui para a gente nas métricas. Para que vocês não precisem olhar todas essas métricas, uma por uma, a gente criou aqui as categorias.
Ah, sim. Nesse caso, para você adicionar métricas aqui, bota aqui tem o botão adicionar métricas, Evelyn. Ou você diz para sugerir novas métricas? Só para adicionar das que já tem ou para sugerir uma nova? Se for só para adicionar essas daqui, ah, perfeito, naquele botão ali então. Se você não achou ele antes, é só vir no editar, tá? Aqui, ó. Abrir os painéis, depois vir aqui em editar e aí adicionar métricas. Agora, reparem sempre que aqui ele vai dizer, de acordo com o plano de vocês, quanto um número bem extenso aqui, para a gente poder ir adicionando sem precisar fazer nenhum tipo de alteração na base, tá bom? Mas aí, para que vocês não precisem olhar todas essas métricas para ver o que faz sentido para vocês, a gente criou categorias, né, para facilitar. Então, por exemplo, eu quero ver quantas ligações meus operadores estão fazendo dentro da plataforma da Leads2B. Vim aqui em Voice, que é a categoria que tem todas as métricas relacionadas às ligações. Então, aqui, ligações realizadas, tentativas de ligação por vendedor, por resultado por vendedor, e, enfim, a gente tem mais algumas aqui que vocês podem verificar. Tem essa até, inclusive, de ligações relevantes. Para que serve essa de ligações relevantes? São todas as ligações que tiveram mais de 60 segundos de duração. Porque a gente sabe que, às vezes, não adianta contabilizar aquela ligação de 3 segundos que o cliente atendeu e já desligou, sabe? Acima de 60 segundos, provavelmente já teve algum diálogo ali. E aí, outra coisa legal é, a gente pode setar metas, e isso também é uma maneira de acompanhar a produtividade da equipe. Então, existem métricas que a gente consegue adicionar metas e outras que a gente não consegue, ó. Tentativa de ligação por vendedor, a gente não consegue setar uma meta, mas ligação realizada sim. Então, posso vir aqui em gerenciar metas, adicionar meta, colocar um nome, né? Então, por exemplo, eu posso colocar campanha ou mês tal, enfim, da maneira que vocês quiserem aqui no título. Depois, se essa métrica vai valer para todos os usuários ou só para algum específico, qual é o período de vigência? Então, ela vai servir só para agora, para o mês de novembro. Posso colocar aqui, até o finalzinho de novembro. E a frequência, né, se vai ser uma meta diária, semanal, quinzenal e assim por diante. E aí o dado, né, por exemplo, quantos precisam ser realizados? São 10 ligações por dia, por exemplo. Aí a gente pode colocar dessa forma. O legal é que aí na própria métrica aqui vocês vão conseguir ver se ele atingiu a meta ou não. Então não vai ser algo que vocês vão precisar ter, por fora da plataforma e validar através dela. Na plataforma mesmo vocês já conseguem acompanhar. Depois, agora eu quero ver sobre videoconferências, como que meus usuários aqui estão fazendo as reuniões. Aqui também a gente tem algumas métricas, WhatsApp, quantas mensagens eles estão utilizando, caso vocês tenham o add-on do WhatsApp, né, se não vocês podem, entrar em contato aí, caso vocês tenham interesse em contratar, que a gente já passa as informações para vocês de como vincular o seu WhatsApp Business, né, na plataforma da Leads2B. Enfim, vendas, né, é um dos mais buscados aqui, eu sempre deixo o melhor para o final. 40 métricas. Esse aqui, com certeza, é o tema que a gente mais tem métrica, por questões óbvias, né? Acompanhar as vendas, as métricas relacionadas a vendas é o que basicamente toda empresa mais precisa. Então, aqui a gente tem total de vendas, vendas por período. Depois, pessoal, eu recomendo que vocês explorem aqui para verificar o que faz mais sentido para vocês, tá bom? Porque a ideia dos nossos treinamentos aqui é mostrar as possibilidades, mas como as empresas são muito diferentes, é difícil que eu diga aqui para vocês o que vai funcionar para vocês, porque é basicamente vocês que vão saber dizer isso da melhor maneira, tá bom? Então, basicamente, para o nosso treinamento de hoje, essas eram as principais informações que eu tinha que passar aqui. Eu sei que acaba sendo um treinamento muito similar ao treinamento de atividades, né, porque a gente está focando muito nisso, mas é porque esse é um dos principais braços que a gente tem para acompanhar essa produtividade da equipe. Mas junto com ele eu mostrei um pouco dos dashboards, e aí quero saber de vocês se vocês têm alguma dúvida, se precisam de mais alguma informação. Se tiverem alguma dúvida, podem escrever no chat agora,
Enquanto isso, eu quero explicar um pouquinho para vocês do nosso programa de indicações, tá? Aqui, ó, no canto superior direito da plataforma, se vocês vierem nesse ícone de medalha, a gente tem aqui algumas informações sobre as indicações, como elas funcionam. Se vocês indicarem aqui um cliente para Leads to Be, a partir de R$ 1.000 que ele tem um plano aqui conosco, você consegue receber como se fosse um comissionamento. E eu digo você não como empresa, mas você como pessoa física, tá? Então, se você indicou uma pessoa aqui pelo seu usuário, você vai receber, e se o seu colega indicou outra empresa, aí ele vai receber de acordo com a indicação dele, tá bom? Só para que vocês saibam certinho. Se receberem, eles falam pelo exatamente prêmios, mas aí fica a critério de vocês, o que vocês preferem. Se tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o nosso programa de indicações, eh, também podem contatar o suporte aqui ou sinalizar o seu gerente de contas, tá? Inclusive está desabilitado o suporte aqui, mas ficaria um ícone de balão no canto inferior direito da plataforma. E aí, vocês podem pedir mais informações que a gente vai detalhar para vocês na sequência. Fechou? Pessoal, eu acho que não trouxeram nenhuma dúvida para o treinamento de hoje, mas a gente de tarde vai fazer mais um. Se vocês tiverem alguma plataforma, tem uma sugestão, você pode escrever no chat que a gente vai explicando para vocês e também programando o cronograma dos nossos treinamentos da semana seguinte, de acordo com o que vocês precisam também, tá bom?